vou mostrar para vocês os estudos que eu fiz sobre o BARI11, o Barigui Rendimentos Imobiliários, um FII de papel que nos últimos 12 meses vem distribuindo quase 12% e mesmo assim tá com PVP super justo. Fica aí que eu vou te mostrar por que esse fundo me surpreendeu tanto positivamente. O BARI11 é gerido pela Barigui, teve seu início lá no fim de 2018, tem uma taxa de administração e gestão de 1,3% sobre o patrimônio líquido, mais uma taxa de performance de 20% sobre o QCDU Benchmark, que é de CDI mais 1,5%. Benchmark, de modo bem simples, é o quanto o fundo imobiliário pretende entregar para os seus cotistas. Então o BARI11 pretende entregar para os seus cotistas pelo menos CDI mais 1,5%. Na minha opinião, o benchmark deve ser de um valor atingível e o fundo deve surpreender os seus cotistas. E aqui, no caso do Bari, eu acredito que eles colocaram um benchmark muito abaixo do que é realmente o objetivo do fundo. Mas mesmo assim, vamos continuar. O fundo tem hoje 404 milhões de reais de patrimônio, a cotação no fechamento de fevereiro foi de R$ 114 reais e tem quase 16 mil cotistas em sua base. Só lembrando que a gente está analisando o último relatório gerencial que saiu para o mercado. No caso, ele saiu lá dia 30 de março de 2021. O próximo vai sair só dia 30 de abril. O Bari tem uma política muito bem definida de como eles vão alocar o seu patrimônio. Tem que ser pelo menos 67% alocado em CRI. Ele pode alocar até 100% do seu patrimônio em ativos de alta liquidez, desde que não ultrapasse 180 dias da emissão de cotas. Então o FII faz a emissão de cotas, faz a captação e ele tem até 180 dias para deixar nesse tipo de aplicação e aí sim fazer as alocações. O fundo também pode deixar até 100% em CRI, regra geral, desde que sejam cotas únicas ou sêniors. Eu já explico o que são essas cotas. CRI fora da regra geral pode ter no máximo 49% do PL. E referente à série dos CRIs, pode ter 100% em sêniors ou únicas e no máximo 20% em mezaninos e subordinadas. Eu costumo falar muito sobre isso, sobre a subordinação, a série dos CRIs, porque está diretamente ligado com os riscos. As cotas subordinadas e mezaninos, elas têm retorno maior, ou seja, as taxas são mais altas. Por contrapartida, elas também têm um risco maior, já que elas são as últimas a receber. Ela tem uma preferência no recebimento menor. O CRI paga primeiro as cotas sêniors, depois as mezaninos e depois as subordinadas. Então, como que funciona em caso de inadimplência? O CRI vai lá e paga primeiro as cotas sêniors, toque seu dinheiro, se sobrar alguma coisa, eles vão lá e passam para as cotas mezaninos, e se das cotas mezaninos sobrarem um dinheirinho, eles vão lá e pagam quase todas, ou pelo menos uma parte das cotas subordinadas. Ele falou sobre o CRI regra geral e fora da regra geral, e essa tabela mostra o que é um CRI na regra geral e fora da regra. Eu não vou explicar tudo, porque senão vai tomar muito tempo, mas se você quer saber mais sobre esse assunto, dê um pause aí no vídeo para vocês entenderem melhor, beleza? Aqui ele mostra como está distribuída a carteira por indexador. Então 33% é de GPM mais uma taxa de 9,12%, 11,75% é IPCA mais uma taxa média de 5,98%, 48% está em CDI, que inclui o caixa e está com esse valor alto porque eles acabaram de fazer uma emissão e ainda não tiveram tempo para alocar tudo. Também quase 7% está alocado em outros FIIs, o que dá um retorno médio de 7,9% ao ano. A Barigui traz uma informação que eu nunca vi nenhum outro fundo imobiliário trazendo, que é o quanto o indexador tá. Então vamos supor IGPM mais 9%. Quanto tá o IGPM? IPCA mais 9%. Quanto que tá o IPCA? E é isso que a Barigui mostra. Vamos ver aqui. Aqui ele explica que há uma defasagem, ou um delay, como o Kiko falou, de 3 meses na aplicação dos indexadores. Isso quer dizer que o IGPM desse mês vai refletir na correção monetária de 3 meses para frente. Então esses são os IGPMs e IPCAs já divulgados. Olhando para a carteira do BARI11, temos 38,8% de CRIs pulverizados, que são aqueles que têm diversos devedores. 6,1% de outros tipos de CRIs, mas que a gente vai ver mais para frente que são, na maioria, CRIs corporativos. 6,9% em FIIs, 48,3% estão em renda fixa, sendo que metade estão em disponibilidades líquidas, para poderem fazer a alocação imediata. Agora vamos dar uma olhada em alguns dados interessantes sobre os CRIs pulverizados, e depois eu falo sobre a inadimplência e a minha opinião. A taxa de juros real média é de 12,4% ao ano.
70% dos imóveis laços são residenciais, 30% comerciais e apenas 0,1% loteamento. Não temos multipropriedade nesse FII, o que para mim é ótimo, pois eu acho que esse é um setor muito arriscado, como eu já disse em vídeos como o do DEVA, o RPR e do Versalhes. O LTV, o Loan to Value média, de 53,5%. Isso quer dizer quanto a dívida representa diante das garantias. Então a cada R$53 de dívida, existe R$100 de garantias. Então, quanto menor esse número, melhor. Já o LTV co-obrigado é de 102%. É um número alto, porém essa co-obrigação quer dizer que se houver inadimplência, o originador de dívida é obrigado a recomprar a operação. Olhando esse gráfico aqui, a gente vê que em junho e julho de 2020 tivemos um pico de inadimplência, entre 60 e 180 dias. Mas esse índice veio caindo até dezembro, e de lá para cá estamos vendo esse número aumentar levemente. Nesses casos de inadimplência, nós precisamos ver o que está sendo feito para combatê-la. Nos casos em que o atraso é de 60 a 90 dias, temos 6 créditos em acordo de parcelamento de dívida, onde a gente teve uma redução de dívida bem significativa em relação a janeiro. Por outro lado, nós tivemos um aumento nos acordos pausados por conta do Covid. Nos casos de atraso entre 90 e 80 dias, tivemos uma redução da dívida que estava em acordo, o que é muito bom, mas por outro lado, praticamente triplicou os casos de renegociações pausadas por conta do Covid. As faixas de dia em atraso mudaram, porém o saldo devedor continua estável. Eu concordo que poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. A gestora Barigui me surpreendeu de verdade com esse super relatório gerencial. Lá eles expõem todos os pontos fortes do fundo e principalmente quais são as fraquezas, os pontos fracos do fundo imobiliário e ressaltando como eles podem melhorar e fortalecer esses pontos. Colocaram com muita clareza a foto da inadimplência do fundo e como eles estão trabalhando para resolver isso. Transparência nas informações para mim é tudo. E isso a gestora Barigui tá de parabéns. Parabéns. Eu não conheci o fundo e julgando simplesmente pelos dividendos que ele vem pagando nos últimos 12 meses, eu pensava que esse era um FII que estava muito exposto a CRIs de loteamento e multipropriedade, que são um tipo de CRI, por ter um retorno maior, também tem um risco maior e também estariam muito expostos a CRIs de séries subordinadas e mezaninos. Porém, eu descobri que nada disso era verdade, o que me surpreendeu demais positivamente. Como eu expliquei lá atrás, as séries subordinadas e mezaninos carregam um risco muito maior. A exposição em GPM ficou ali mais ou menos no que eu imaginava, mas a gente tem que ficar de olho para as novas aquisições. Eu espero que eles comprem novos CRIs expostos ao IPCA. Provavelmente vai ser isso que nós veremos nos próximos meses. E bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!